Paz do Senhor Jesus a todos que estiverem ouvindo esse vídeo. Alguns irmãos que eu já conheço, todos meus amados irmãos e irmãs, Franco da Rocha, São José do Campo, Monte Santo de Minas, todos meus amados irmãos que estiverem ouvindo esse vídeo. Esse vídeo foi o próprio Deus que mandou fazer. Em primeiro lugar, você tem que falar não é o que você vive. Número 1, tem que falar o que você vive. E eu coloquei o título: o casamento é um só. Essa parte agora é a segunda parte. Eu já fiz a primeira, está aqui. Você clica aí, você vai achar a primeira. Esta é a segunda parte. Quando eu estava lendo Efésios capítulo 5, aí eu comecei a meditar, eu falei para minha esposa, eu vou fazer a segunda parte. Eu quero explicar essa palavra em Efésios capítulo 5. E como sempre eu falo, esse vídeo eu faço sempre aqui, nesse quarto, na minha casa. Eu faço aqui, sempre aqui. E toda vez que eu faço esse vídeo também, eu quero falar. Quero falar para uma serva de Deus um recado. Se algum dia, no nome do Senhor Jesus, você ouvir esse hino, ou perdão, se você ouvir esse vídeo, quero deixar um recado para você. Sônia, deve ter mais ou menos hoje uns 60 ou 65 anos. Eu quero te agradecer em segundo lugar. Em primeiro lugar, Jesus. Um dia, lá na rua Rio Doce, Tucuruvi, Assembleia de Deus, Mistério do Belém, o Senhor Jesus mandou você ir lá. Primeiro você foi na minha casa, Rua Góes de Araújo, Parada Inglesa, e você falou dessa palavra para mim, ó. Você não falou de nada, nenhuma religião. Você falou dessa palavra, Bíblia. E você falou de Jesus. E a partir daquela hora que você falou, nós fomos para a igreja. Eu e a minha esposa amada aceitamos Jesus como Salvador. E Jesus nos deu paz. João 16:33 está escrito. Jesus disse: em mim tereis paz, mas no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém dá paz para um casal. Ninguém. É só Jesus. Se você não tem paz, marido e mulher, seja quem for, ninguém dá paz. Só existe um que dá paz para o ser humano, para um casal. É Jesus. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, que é a segunda parte, em primeiro lugar, quando você lê 1 Coríntios 7:15, depois eu vou ler em Mateus capítulo 19, tudo explica, né? A luz não combina com as trevas. Quando a pessoa aceita Jesus, os dois têm que aceitar também. Os dois têm que ser justos diante de Deus, igual Zacarias e Isabel, no livro de Lucas, senão não dá certo. Então essa palavra é só para aqueles que vai receber, que vai aceitar, que vai obedecer. É Mateus capítulo 19, fala no versículo 11. Mateus capítulo 19, versículo 11, Jesus fala assim: essa palavra é só para aqueles que foi concedida, quer dizer, aqueles que vai aceitar. Salmo 119, versículo 11, e vai guardar no seu coração. Então essa palavra é só para aqueles que foi concedido. Vamos ler aqui Malaquias capítulo 2. Não quero dar muito tempo, eu não quero que passe, eu fico olhando ali, não quero que passe de mais de 40 minutos. Depois de Malaquias capítulo 2, eu vou para Efésios capítulo 5 e para 1 Coríntios capítulo 7, que eu falei, 1 Coríntios capítulo 7, Mateus capítulo 19, na primeira parte eu falei um pouco, então agora eu vou falar mais um pouquinho. Fala assim, ó, Malaquias capítulo 2, Malaquias é Velho Testamento, é encostado no Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e Malaquias é o último do Velho Testamento. Os dois é um perto do outro.
É fácil você achar. Malaquias, capítulo 2. Vou ler aqui só. Capítulo 15, vou ler só a parte B. Assim, vou ler só a parte B. Se você quiser ler o 15, você lê o 15. Capítulo 2, versículo 15, parte B. E ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, quer dizer que aborrece o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16. Você medita, pega a sua Bíblia. Deus, estou falando é Deus, não é religião não. Deus, o próprio Deus, aborrece o divórcio. E fala assim, e ninguém seja desleal para a mulher da sua mocidade. Então muitas vezes casa de mais ou menos 8, 10 anos, 15 anos, mais velho que o outro. Por exemplo, eu sou mais ou menos 7 anos e meio, mais que a minha esposa. Mas mesmo assim a minha esposa ainda está bonita, do mesmo jeito, nós somos ancião, ela está com, agora no Natal, ela fez 70 anos, mas ainda está bonita. É uma mulher de oração, uma serva de Deus fiel, uma varoa valorosa. Então, se você casa com uma pessoa mais velha do que o outro, quando vai chegando na idade, é lógico, um vai ficar mais novo do que o outro, vai ficar mais velho. Mas é para respeitar, seja marido ou mulher. Se um ficar mais velho do que o outro, primeiro, seja marido ou mulher, você não seja desleal com a sua mulher desde a mocidade. Então, desde quando era jovem, tem que amar até hoje para sempre. Vamos ler aqui Efésios capítulo 5. Efésios, carta de Paulo é Efésios capítulo 5, Novo Testamento. Fala assim, a partir do versículo 22 até o 28. Fala assim, o título na minha Bíblia fala assim, os deveres domésticos. Capítulo 5, Efésios, versículo 22. Vós, mulheres, depende da palavra, é ambos, né? É marido e mulher. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, não é a religião, a Cristo. Capítulo 14, 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher. Aí é ambos. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Isso é o que eu quero falar. Para santificar, com Cristo amou a igreja, assim mesmo e se entregou por ela. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, e sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É difícil, né? Irrepreensível é sem defeito. É difícil, muito difícil, né? Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, tá vendo? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Tá vendo? Só aqui tá bom. Se quiser ler tudo, Efésios capítulo 5, você lê. Medita bastante Efésios capítulo 5, Mateus capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 7. Leia e medita bastante. Não deixe ser enganado por ninguém. O que eu vou falar aqui para você, ó, o seu pastor fala, eu não vejo falar. Nas igrejas hoje eu não vejo. É lógico que tem algum que fala, né? Mas é difícil, é muito raro. Aí fala assim, ó, o que é sem mácula e nem ruga? O que é? Fala assim, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E que se fica? Versículo 24.
de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Mas que igreja? Está falando aqui, que igreja? É só aqueles que servem a Cristo. Ninguém mais. Ninguém. Esse meu, por exemplo, esse meu canal, coloquei o nome canal cristocêntrico. Se é canal cristocêntrico, né? Então tem que falar só de Jesus. Não adianta eu falar canal cristocêntrico, aí as pessoas olham aqui cheio de imagem, de uma estátua que não anda e nem fala. Não adianta nada. Não adianta nada, né? Lá em Daniel capítulo 5 e versículo 4. Daniel capítulo 5 e versículo 4 e 23. Fala-se de idolatria. Em Apocalipse capítulo 9 e versículo 20. Fala sobre os idólatras. Não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 27. E capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Então, leia a Bíblia e preste atenção. E Efésios capítulo 5, versículo 22, 23, 24, 25. Então, leia a Bíblia e preste atenção. Quando fala que Cristo amou a igreja, que igreja? É só aquele que serve a Jesus. Ninguém mais, é Jesus. Isso que significa amor à igreja. É aquele que serve só a Jesus. Então, isto é. Lá em Daniel capítulo 5, versículo 4 e 23, e Apocalipse capítulo 9, fala assim, as imagens, fala de pau, de pedra, de gesso, de cobre, de madeira e de prata, que não anda nem fala, não pode fazer nada para ninguém. Salmo 115, 135. Amor à igreja, então significa isso. Agora, o que é sem mácula? Fala assim, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, ou nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que é sem mácula e sem ruga? A palavra sem, vou explicar só um pouco. O que é sem mácula? É Efésios capítulo 5 e versículo 27. Leia aí. O que é sem mácula e ruga? Na verdade, tudo é quase igual, tudo é a mesma coisa. Sem mácula. Mácula significa sem mancha, sem defeito, puro e sem imperfeição, tanto física quanto mais importantemente, moral e espiritualmente, referindo-se à pureza do coração, fidelidade no casamento, tá vendo? Fidelidade no casamento. Então, isso aí é lei de ser mácula. E ausência do pecado, especialmente impureza sexual e idolatria. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mácula. E os cristãos de verdade tem que tentar, né? Tentar. Um casal tem que tentar mais ou menos fazer isso. É difícil, né? 2 Timóteo, como o mundo gosta de falar, capítulo 2, versículo 19. Fala assim, todo aquele que fala, que profere o nome de Cristo, você fala o nome de Cristo? Leia 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Para quem fala o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quem fala o nome de Cristo não mente, não fala a palavra obscena. Ele primeiro tenta, né, não fazer as coisas mais erradas. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Fala, aquele que está em Cristo Jesus, está falando é Cristo Jesus, não é religião.
aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas belas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos ler aqui, vamos terminar. Vamos ler aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Novo Testamento. Eu vou ler, mas não vou explicar todos, explicar só um pouco. Eu já falei, só vou falar alguns que eu estou lembrando. Na primeira parte eu não falei. Fala assim, resposta e pergunta, tá vendo? Resposta e pergunta acerca do casamento. 1 Coríntios capítulo 7. Então você lê a Bíblia, Mas eu vou começar aqui só no 9, versículo 9. Mas se não pode conter-se, casem-se. Então a Bíblia fala que é para casar, não é para morar junto, é para casar. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que ele é bom se ficar como eu. Versículo 8, 9. Mas se não pode conter-se, casem-se. É Paulo falando. Casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Versículo 10. Todavia aos casados mando não eu, Paulo falando, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, ou vice-versa. Que o marido não deixe a mulher. Versículo 11. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não ao Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Aí é muita oração, né? Não é fácil. Eu conheço mulheres, que é crente mesmo de verdade. Ela lutou pelo seu marido. Ela aceitou Jesus primeiro. Ele não quis saber de ele, não quer. Muitas vezes quando a pessoa não quer, Deus prepara lá no UTI e salva. Muitas vezes morre sem salvação. O Senhor Jesus sabe quem vai servir ele e não vai, ele sabe. Então casamento é muita oração para dar certo, é com Jesus. Versículo 14. Porque o marido, versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serem imundos, mas agora são santos. Está vendo? Quando você lê 1 Pedro, capítulo 3, não é assim? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, fala assim que as mulheres, elas ganham o marido só pelo seu testemunho. 1 Pedro 3 e 1, leia lá, leia a Bíblia. Isso significa também os dois, né? Ambos, né? E quando os dois estão servindo a Deus, os seus filhos vão ser santos também. Versículo 15. Mas se o descrente apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão, ou irmã, né? Ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Versículo 16. Porque de onde sabe, ó mulher, se salvará o teu marido? Aí é vice-versa. Porque Deus sabe, a mulher, salvará seu marido? Ou de onde sabe o marido se salvará a sua mulher? Versículo 17. E assim cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e o que ordena em todas as igrejas. Eu vou ler aqui o versículo 37 e 39. Todavia o que está firme em seu coração,
não tem necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Versículo 39. O que significa? Contando que seja no Senhor. Porque tem que casar, os dois tem que ser crente. Os dois ser cristão, mas fala cristão de verdade, crente de verdade. Os dois ser cristão de verdade, aí é melhor porque vai dar mais certo. E quando fala que o versículo 14, 15, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Dou-ta sorte aos vossos filhos serem imundos, mas agora são santos. Versículo 15. Mas se o descrente apartar-se, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Versículo 16. Porque de onde sabe a mulher, salvará seu marido, e onde sabe o marido, salvará sua mulher. E assim cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor chamou, e o que ordena em todas as igrejas. O que significa essa palavra? Versículo a partir do 34, 35 e 36. Por exemplo, estou fazendo assim uma hipótese, né? Hoje acontece muito, né? Esses casos acontecem milhões. Isso aí aconteceu comigo e minha esposa. Mas só que nós dois aceitamos Jesus junto e estamos com Jesus até hoje. Não sigo religião, sigo a Jesus. Como disse Jesus em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se um casal é ímpio ou é incrédulo, aí de repente eles aceitam Jesus, não uma religião, Jesus. Jesus disse em João 1,12, que a todos o receberam, deu-lhe poder chamado Filho de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Quando aceita Jesus, aí que passa a ser Filho de Deus. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Vou fazer um estudo com o nome assim, o que significa nascer de novo. Vou fazer um estudo, João capítulo 3, aí eu vou falar sobre isso. Então aquele casal, numa hipótese, aquele casal aceita Jesus. Aí eu supor, só a mulher aceita Jesus, só a mulher aceita Jesus e o marido não. Aí eles moram junto, não pode, mas moram junto. Então a mulher aceita Jesus. Aí ele começa a judiar dela. Aí a mulher começa, ou vice-versa, o marido começa a tratar ela mal, judiar dela. Não quer saber de Jesus, não quer saber de Jesus, de jeito do coração duro, começa a maltratar ela, aí ela pode largar e casar outra vez, porque eles estavam morando junto, então ela pode casar com outro, ou vice-versa. Mas nem que for casado, quando fala escravidão, nem que for casado, um aceita Jesus e o outro não, e um, ou vice-versa, começa a maltratar o outro, vamos supor o marido começa a bater, judiar, aí está falando de escravidão, começa a maltratar, mas só que tem uma coisa, é se ele mesmo, ele falar para a esposa assim, eu quero o divórcio, mas tem que, presta atenção, tem que ser ele, fala assim, eu quero o divórcio, aí a esposa dele pode casar com outro, ou vice-versa. Mas presta atenção no que eu estou falando. É se ele mesmo falar, eu quero o divórcio, ou vice-versa. Mas tem que partir da pessoa. Aí você fala, é difícil, né? É difícil. Porque a verdade, eu gosto muito de visitar casal. A verdade é nunca se separar. Nunca. É lutar em oração, uma oração para quem? É oração para uma imagem, uma estátua que não anda nem fala? Não. O que fala no Salmo 95 e versículo 6? Lê lá, lê a Bíblia.
Salmo 95 e versículo 6. Não fala assim? Ouvinte e adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante de quem? Do Senhor que nos criou. Então leia, a pessoa não lê a Bíblia, por isso que não sabe. Salmo 95, versículo 6. E Paulo, ele fala assim: eu me ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dobrar o joelho e se prostrar é só diante de Deus. Tem pessoas que não sabem nem o que significa a palavra oração. Sabe o que significa a palavra oração? Estuda, lê no Google, lê algum bom estudo. O que significa a palavra oração? Significa súplica diante de Deus. Não está falando de uma estátua de pau de pedra que não anda e nem fala. Que está escrito em Daniel capítulo 5, versículo 4 e versículo 23 e Apocalipse capítulo 9. Fala de pau, de pedra, de ouro, de cobre, de madeira, de ouro, que não anda e não fala, não pode fazer nada para ninguém. Salmo 115, 135. Clica aqui nos meus vídeos, canal Cristocêntrico, olha para você o estudo que eu fiz sobre idolatria. Jesus me libertou. Jesus, ninguém mais, da idolatria. O Senhor Jesus me libertou da escuridão, das trevas, da mentira, do engano, e me libertou da idolatria. Quando fala João 8, 32 e 36, conhecerei a verdade vos libertará. E o versículo 36 fala assim: se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Isso aconteceu na minha vida e da minha esposa. Então o casamento é um só, mas é muita oração, viu? Eu sei que é difícil, mas é oração, oração. Eu e minha esposa, amada Pedrina, cada dia que passa, eu amo a minha esposa cada dia mais. Nós dois já para ter o casamento separado, destruído. Eu e minha esposa amada, destruído. Mas Jesus entrou no meu lar, na minha casa, e Jesus me deu paz. Eu estou falando é Jesus. Não esquece esse nome. Jesus, 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 ninguém mais. Ele me deu paz para mim e a minha esposa amada. Jesus, não esquece disso. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Ninguém mais. Ele vai te dar um bom casamento. Só Jesus. João capítulo 14, não fala? João capítulo 14, versículo 13, 14 e 15. Fala tudo que você pedir para o Pai, mas é no nome de Jesus. E ele fala. João capítulo 14, versículo 13, 14 e 15. Então tudo é no nome de Jesus. Bem, então quem vai dar um bom casamento é só Jesus, ninguém mais. Jesus, ele me deu um bom casamento. Se alguém de vocês conhece a Sônia, a minha mãe da fé, Sônia, onde você estiver, liga para mim, serva de Deus fiel. Um dia, lá no Tucuruvi, Rua Rio Doce, Assembleia de Deus Mistério de Belém, você pregou a palavra para nós. Nós morávamos na repetida, parada igreja, Rua Góes de Araújo. Você levou isso daqui lá para nós, levou aqui a Bíblia, a Sônia, a palavra de Deus para o nosso coração. E eu e minha esposa fomos para a igreja, Assembleia de Deus, Tucuruvi, nós aceitamos Jesus. Jesus deu paz para mim e a minha esposa através da serva dele, a Sônia. Eu estou orando para encontrar com ela um dia, se ela estiver viva, no nome de Jesus. Grande é o galardão dela. Jesus te ama. Entrega a sua vida para Jesus. Jesus te ama. Esta é a segunda parte. Depois eu vou fazer um vídeo, eu vou colocar o título assim: o que significa nascer de novo? Assiste que você vai entender. Bem?